E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem mais uma vez. Na verdade, lendo a Bíblia, seguindo, edificando o Espírito com a Palavra de Deus, porque ela é a nossa esperança, é a nossa força, é aquilo que nos sustenta e nos mantém. E se hoje nós estamos firmes é porque Jesus tem nos sustentado. Por isso nós devemos buscar sempre a santidade, o compromisso sério com Jesus, através de uma vida devocional mínima, né? Mínima pelo menos, que é a leitura da palavra e a oração. Sem isso, ninguém pode dizer que é cristão. O verdadeiro cristão é aquele que lê a palavra, porque se ele ama o Senhor, ele ama também a palavra, porque João, lá em capítulo 1, se você pegar a tradução da Nova Versão Transformadora, ou até da Rei James, ele vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, se você ama Jesus, você ama a sua palavra. Amém? Vamos lá, nosso devocional. Vamos começar hoje no capítulo 58 do livro de Isaías. Eu quero só compartilhar com vocês algumas coisas que eu achei interessante para que a sua devocional se torne ainda mais interessante ainda, tá bom? Aí, se você quiser compartilhar alguma coisa, você pode postar aqui no nosso chat aqui do YouTube. E aí eu vou ver e depois eu te respondo, beleza? Olha lá, capítulo 58 fala sobre a verdadeira e a falsa adoração. Bom, isso aqui é uma acusação contra os israelitas, que eles estavam satisfeitos consigo mesmo e com a sua suposta devoção. Essas pessoas, eles eram religiosos, eram pessoas que praticavam a religião, mas não tinham compromisso com Deus, não tinham um compromisso sério com Deus, não tinham uma vida devocional, um coração sincero, um espírito contrito, rendido, entregue, né? Não tinham arrependimento pelos seus pecados, e por isso aqui é uma acusação contra eles, é uma advertência contra eles. E se vocês perceberem ali, no verso 2, está registrado que apesar disso, agem como se fossem pessoas piedosas. Então é assim, eles talvez fossem comprometidos com o sistema religioso, mas eles não se relacionavam verdadeiramente com Deus. É o tipo da pessoa que vai na igreja, que é simpatizante de Jesus, mas não tem um compromisso com Jesus. Ele quer falar que é uma pessoa piedosa, bota a mão no bolso, dá o dízimo, às vezes faz até uma doação de alguma coisa, mas não tem um compromisso sério com Jesus, porque ele não vive o Evangelho na sua integralidade. Né? Jesus fala que nós temos que ser fiéis em todas as coisas. Né? Se nós não conseguimos ser fiéis nas coisas injustas desse mundo, como que ele vai nos colocar sobre as coisas que são justas, não é verdade? Então, aqui é uma acusação, porque os atos exteriores dele não demonstravam arrependimento. Não adianta nada a gente se mostrar uma pessoa piedosa e na igreja, ser um contribuinte, um dizimista ou um ofertante, né? Mas se as nossas ações internas não demonstram arrependimento, vivemos chateado com alguém, não conversamos com uma pessoa, respondemos muitas vezes de forma grosseira uma outra situação, ou talvez até temos julgamentos em relação a pessoas, então isso não pode. O que a acusação aqui é justamente essa, né? E na sequência que ele continua, porque ele fala do jejum. Então essas pessoas fingem que querem estar perto de Deus, e aí eles entram e jejuam diante de Deus. E aqui, o jejum ele deve ser um tempo em que a pessoa se abstém de alguma coisa, tá? Onde ela se concentra em Deus, em agradar a Deus. Ela pede um quebrantamento, ela pede um coração contrito, ela se coloca, sabe, diante de Deus, para que Deus transforme sua vida, pedindo poder espiritual, clamando que o Espírito Santo lhe revele as coisas que estão erradas, né? Só que esses judeus aqui, eles estavam interessados em agradar somente a si mesmos. Eles não queriam um verdadeiro compromisso com Deus. Então, além da piedade ser apenas exterior, eles não tinham arrependimento em seus atos. Os atos que eles praticavam não demonstravam arrependimento e muito menos retidão em seus atos. E retidão não é ser honesto não, porque honesto é obrigação. Retidão é você olhar sempre as coisas sobre os olhos do Evangelho, os olhos de Deus, os olhos da palavra de Deus. É ter um coração misericordioso, é ser puro de coração, não tecer julgamentos desnecessários, é você ser sempre um pacificador, muitas vezes ser mais calado do que falante, não é verdade? Então aqui neste caso aqui, eles não eram sinceros, era um jejum ritualístico insincero em relação a Deus, era uma exibição, né?
E não é isso que Deus quer, Deus não aceita isso não. E lá no 6, no 7, ele vai falar justamente sobre o verdadeiro jejum, que conscientiza a pessoa da injustiça, que conscientiza a pessoa da opressão e leva a pessoa a ajudar os necessitados e aqueles que estão passando por dificuldade. Porque quando você jejua verdadeiramente na presença de Deus, Deus quebrando o teu coração e mostra para você aquilo que Ele quer que você faça. Você vai agir como agiu Jesus. Você vai ser uma cópia de Jesus, com certeza absoluta. E aqui no caso que nós não vemos a isso, nós não vemos que os judeus estavam fazendo isso, por isso eles estavam sendo advertidos. E aí Deus fala, vocês querem o jejum? Então vá lá, solte os presos, aliviem a carga dos seus empregados, libertem os oprimidos, repartam o alimento com aqueles que estão famintos, deem roupas aos que precisam, e que a sua luz possa iluminar a vida das pessoas que estão ao redor de vocês, e que a sua justiça possa conduzir adiante. Então vocês clamarão e o Senhor os responderá. Então Deus está dando uma lição aqui para eles e para nós também. Para eles e para nós também. Não adianta nada a gente também jejuar e querer se engrandecer com o jejum, que não vai adiantar nada. O que nós precisamos, quando nós jejuamos, é permitir que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração e a gente possa transformar isso em uma missão em nossa vida. Beleza? Então, continuando aqui no capítulo 58, tem aqui a respeito do sábado também, porque o sábado era uma expressão de abnegação e adoração a Deus, onde você consagrava o sábado, naquela época você consagrava o sábado para ter comunhão com Deus, um relacionamento firme, sincero, absoluto com Deus, confiando que Deus é o provedor e que, muito embora eu não esteja trabalhando no sábado, Deus vai cuidar deste sábado e de todos os outros dias para mim, porque Ele é o meu provedor, Ele que cuida de mim. Hoje, obviamente, nós não vivemos mais sobre essa seita do sábado, né? Nós não vivemos mais, porque quem nos salva é Cristo Jesus. Então hoje nós somos abolidos, tanto que no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos e em muitas cartas pastorais, o dia do Senhor se transformou num domingo, que é o primeiro dia da semana. Amém? Então hoje quem nos salva é Cristo Jesus, não é mais a lei. Por isso, se você quiser guardar um dia, mas confiando que é Cristo quem salva, fique à vontade. Eu, por exemplo, o meu domingo é consagrado a Deus, mas se eu tiver que fazer alguma coisa, se eu tiver que atender algum cliente, eu vou atender normalmente, porque eu sei que Cristo é que me salva, não é um dia que me salva, não é o fato de eu querer. E lógico, nós temos que consagrar a Deus as nossas vidas, não um dia, mas todos os dias devem ser consagrados a Deus, mesmo quando você trabalha. Porque se você vive o Evangelho vai se fazer resplandecer na sua vida, sobre a vida das pessoas, e as pessoas verão a Deus na tua vida. Amém? Capítulo 59, então nós vamos ver aqui que do verso 1 ao 9, o povo se queixa ao Senhor, dizendo que Ele não podia resgatar, e esse aqui é um texto muito bonito, porque ele diz que o ouvido do Senhor não está surdo e nem o seu braço está encolhido, para que Ele não possa salvá-lo e nem ouvi-lo, mas é o pecado que faz separação. Eles se queixam a Deus, mas não se arrependem dos seus pecados. Eles não se voltam para Deus. Então o que na verdade mantém eles distantes de Deus não é o fato de que Deus não quer socorrê-los, mas é porque eles continuam pecando, continuam errando. É a mesma coisa que eu e você. Se a gente entrar numa senda de pecado, meter o pé na jaca, meu filho, pode esquecer. Você vai ficar à mercê de Satanás. É o diabo que vai pegar o cramunhão mesmo, ele vai te arrebentar do meio. Por quê? Porque Deus não tem prazer nisso, mas você está se afastando de Deus. As suas escolhas são más, os seus pensamentos são más, o pecado está habitando no seu coração. O que Deus quer é que as pessoas sejam justas e íntegras, porque isso faz parte da natureza e do caráter de Deus. Se você não é justo e não é íntegro, se você não busca o reino de Deus, se santificar e a presença de Deus, você vai ficar à mercê de Satanás. Depois não adianta chorar, ficar com lero-lero e nhenhenhê, que não vai adiantar nada não. Nhenhenhê não salva ninguém não, o que salva é a atitude, nós precisamos ter a atitude de buscar a Deus, né? Aí depois nós vamos lá do 11 ao 14, que o povo geme, ansiando a redenção e finalmente reconhece a sua pecaminosidade. Por isso eu digo para você, Paulo, examine-se o homem a si mesmo, não é só na ceia não, é todos os dias, beleza? Aí lá no verso 16, no verso 15, do verso 15, na segunda parte, até o verso 21, fala da redenção, e aqui nós nos lembramos de três redenções. A primeira foi quando Deus restaurou o povo do exílio. A segunda, quando Cristo veio e habitou entre nós. E a terceira vai ser quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, vai ser consumado o plano de Deus. E aí
Glória a Deus, nós faremos parte dessa família maravilhosa, estaremos livres de todas as fadigas dessa terra. Confie, espere, seja fiel a Deus, vale a pena. Amém? Mesmo que agora não pareça, mas vale a pena. 63 fala sobre a transformação das nações e reis poderosos, que a transformação dessas nações, desses reis, vai ser tão dramática, tão terrível, tão maravilhosa a transformação dessas pessoas, que vai atrair todas as nações diante de Deus. É isso que está falando aqui, é uma glória futura de Jerusalém. Então Jerusalém vai ser transformada, vai atrair todas as nações a serem transformadas, reis serão transformados e vai ser a farra do boi. Lógico, a farra do boi santa, né? Graças a Deus o povo vai se converter e vai todo mundo se voltar para Deus. E aqui ele fala no verso, eu achei muito legal isso aqui, cara, eu estava lendo, sabe, eu li assim, a glória do Líbano e tal, lá no verso 13, ele adornará o meu santuário, o meu templo será glorioso. E aqui a gente vê que o templo era o santuário de Deus, era o símbolo da presença de Deus aqui na terra. E agora nós cristãos, nós somos o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita, conforme 1 Coríntios 3,16. Né? E nós aguardamos a presença plena do Senhor no dia da nossa redenção, como eu acabei de falar, como está lá em Apocalipse 21, 22, como nós estaremos na presença do nosso Deus por toda a eternidade. Eu vou repetir, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. Né? Lá no verso 15 ele fala, antes era desprezada e odiada, ninguém sequer passava por você, né? Mas aí depois ele fala que será majestosa para sempre, alegria de todas as nações. E ali você vai ver que vai ser uma mudança radical em relação à condição do exílio da Babilônia. Jerusalém vai ser completamente restaurada. Só que o cumprimento não é só com relação aos judeus, não. Ele fala da volta do exílio, mas também da vinda de Cristo e a inclusão dos gentios como a igreja do Senhor. É esse o contexto dessa revelação aqui, e o cumprimento final será quando da vinda de Jesus e a nova Jerusalém resplandecente descendo do céu. Ah, Jesus, que grande festa será. Puxa vida, olha, isso anima a gente a continuar fiel, viu? Puxa vida, que coisa maravilhosa. E lá no verso 19 até o 20, né, o verso 19 e 20, as fontes naturais de energia, de luz, né, com o sol e a lua, elas vão se ofuscar diante do brilho do Cordeiro, do brilho do Senhor. Não vai ser nada perto do brilho do Senhor. E lá no 22 ele diz, eu sou o Senhor, porque ele está se reafirmando. Ele se identifica como Deus da aliança, e por isso, quando ele se identifica como Deus da aliança, ele garante que tudo aquilo que ele falou vai acontecer. No 61, nós vimos ali do 1 ao 13, que aqui o servo ele proclama as boas novas para todos os oprimidos. O servo do Senhor, ele proclama as boas novas a todos os oprimidos. E Jesus usou essa referência para ele mesmo. Ele se referiu a ele mesmo como a sua missão lá em Lucas 4, 18 e 19. E a presença do Espírito de Deus é que garante sucesso a essa missão. Essa missão de Cristo é a sua missão e a minha missão. Porque se Jesus habita verdadeiramente em mim e em você, você pode ter certeza que o Espírito do Senhor nos ungiu para levar as boas novas aos pobres, para levar o consolo àqueles que estão com o coração quebrantado, para proclamar aos cativos que eles serão soltos, aos prisioneiros que eles serão libertos, e enviou a dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Essa é a nossa missão. Por isso eu peço para você, leve isso adiante. Leva essas devocionais adiante. E ali no verso 3, ele fala que a cinza, né, fala que a cinza e o lamento, a cinza, aliás, na cabeça é um sinal de lamento, mas o luto seria substituído pela alegria vindoura, né? E o rosto encoberto com óleo era sinal da bênção do Senhor sobre a vida do seu servo e sobre as nossas vidas também, tá bom? Lá no verso 8, ele fala que aqueles que pertencem à comunidade de Deus, ao povo de Deus, devem imitar o caráter de Deus, devem imitar o modo como Deus age, porque Deus ama a justiça, Deus ama a integridade, Deus ama o caráter e odeia o pecado e odeia a maldade. Assim nós devemos ser também. No 62, para a gente terminar essa devocional, o servo ele assume um compromisso de proclamar as boas novas, como eu acabei de dizer. Você tem que ter esse compromisso.
Você tem que ter essa coisa pulsante no teu coração de anunciar as boas novas do Senhor, né? E a verdadeira beleza, 1:62:2, quando ele fala sobre a beleza verdadeira beleza e a glória de Deus, elas vão ser visíveis, não com tesouros materiais, não com tesouros que se pode pegar, tangíveis que se pode tocar. A verdadeira beleza é a justiça de Deus sobre as nossas vidas. É você viver a justiça de Deus, justiça aqui no sentido da vontade, do plano perfeito, da bondade, da graça, da misericórdia, do amor, que vai se resplandecer através do Espírito Santo pela sua vida, alcançando as pessoas que estão ao seu redor. É isso que esse texto quer dizer. As outras pessoas vão ser atraídas pela sua forma de agir, pela sua forma de fazer, pela sua forma de se comportar, pela sua forma de se portar, pelo amor como você se expressa, até mesmo na dureza você se expressa com amor. Amém? Então é isso que esses versículos querem dizer. E finalizando lá, eles serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor resgatou. A Jerusalém não será mais conhecida como lugar deserto, mas como lugar desejável, cidade não abandonada. O nosso destino é esse. Destino para aquele que ama a Deus, que ama a sua palavra, que busca a verdade e que vive ela no seu coração. E tem temor. O final dele é a santidade. O final dele é uma vida consagrada a Deus, pelo poder do Espírito Santo, caminhando para o céu, na direção certa, fazendo aquilo que agrada a Deus. Faça o que agrada a Deus. Eu peço para você, continue lendo a Bíblia, continue se dedicando na sua devocional, espalhe esse vídeo para que as pessoas se sintam fortalecidas e animadas, porque aqueles que servem a Deus têm a certeza absoluta da vitória de Cristo em suas vidas. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima, então, em nome de Jesus. Tchau!